Olá, pessoal, boa tarde. Então, iniciaremos agora mais uma aula de Matemática Básica e Raciocínio Lógico do sexto ano. Dessa vez, nós iniciaremos o trabalho no livro, na parte 2 do livro, tá? Que inicia na página 38. Então, todo mundo pega lá seu livro para acompanhar comigo. Então, meu livro já está aberto, meu livro digital já está aberto, na página 38 e 39, e eu vou aproximar um pouco para a gente ver o que vamos estudar nessa aula. Para essa aula, nós estudaremos os seguintes tópicos: cálculo mental e seu registro, ângulos, agudo, reto e obtuso, e um pouco de potências, tá? A gente vai ver se a gente consegue ver esses três tópicos hoje. Então, vamos subir um pouco a página. E a primeira questão mostra sobre cálculo mental. Então, quem é bom em fazer cálculo mental? Então, para a gente estudar cálculo mental, para a gente aprender a fazer cálculo mental, a gente precisa ter uma estratégia de raciocínio. Aqui na primeira questão tem 8 continhas de adição, subtração, multiplicação e divisão, que vocês vão tentar resolver utilizando o cálculo mental, sem necessariamente usar folha e papel para resolver, tá? Então, professora, mas eu não consigo fazer cálculo mental assim, essas continhas. Então, você pode usar o papel nessas. Mas o objetivo é que você tente desenvolver estratégias para cálculo mental. Vocês sabiam que hoje é muito mais importante, muito mais, digamos assim, útil você saber fazer cálculo mental do que o próprio cálculo escrito? Então, a gente vai, a partir de agora, a partir da questão 2, depois que vocês resolverem essa questão 1, vocês vão passar para a questão 2 e vão ver 4 tipos de estratégia para cálculo mental. Eu vou passando. Então, vocês primeiro tentem resolver essas continhas, tá? Acompanhe o curso aqui, ó. Então, 4 e 4, adição, subtração, multiplicação e divisão. Como vocês preferirem, de preferência, cálculo mental. Mas se tiver alguma dificuldade, pode usar o papel. E a gente vai passar agora para a questão 2. Nessa questão 2, aqui é a chave da questão, tá? Aqui tem 4... Vou subir um pouco mais, ó. 4 estratégias para cálculo mental, de adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente vai começar vendo a adição. Uma das formas de se calcular mentalmente é continhas de adição. Então, vamos lá ao enunciado. A professora pediu aos alunos que calculassem mentalmente. A seguir, deveriam fazer um registro escrito mostrando como haviam pensado. Veja o que alguns alunos fizeram. Então, vamos ver o aluno 1. A professora pediu para que ele resolvesse 307 mais 258. Então, esse cálculo aqui é a estratégia de cálculo dele. Ele somou 300, que é a centena, com 200 do outro número. 300 mais 200, 500. E reservou. Isso mentalmente. 0 dezenas com 5 dezenas, com 50, né? Que é 5 dezenas. 0 mais 50 dá 50. E 7 mais 8 dá 15. Então, fazendo a soma, 500 mais 50 mais 15 dá 565. Então, 307 mais 258, 565. Isso é uma estratégia válida, tá? Para cálculo mental, quando se refere à adição. Centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade, e soma tudo no final. Vamos ver o cálculo, a estratégia de cálculo para multiplicação, ó, aqui embaixo. Multiplicar 22 vezes 65, é uma continha grande para fazer mentalmente, mas se você tiver uma estratégia de cálculo mental, então vai facilitar muito, ó. 22 vezes 65 é 20 vezes 65, depois 2 vezes 65. Mas para eu saber quanto é 20 vezes 65, eu tenho que saber quanto é 10 vezes 65. 10 vezes 65 dá 650, é só acrescentar um zero. E 20 vezes 65 é o dobro de 650. 650 mais 650, que é 1.300. Então, 20 vezes 65 dá 1.300, reserva. E 2 vezes 65 dá 130. E 1.300 mais 130, 1.430. Então, 22 vezes 65, 1.430. Vamos ver agora uma estratégia para divisão.
eu vou dividir 668 por 4. Como é que eu faço isso mentalmente? Qual estratégia de cálculo eu tenho que aprender, que desenvolver? Ó? Primeiro eu vou dividir, se a divisão é por 4, eu posso dividir por 2, depois dividir por 2. Por exemplo, 668 dividido para 4, eu vou primeiro dividir por 2. 668 dividido por 2. Então, aqui eu tenho 6 dividido por 2 é 3. 6 dividido por 2 dá 3. E 8 dividido por 2 dá 4. Dá 334. Depois, eu vou dividir 334 dividido por 2. Então, aqui, 334 dividido para 2, que dá 167. Então, significa que 668 dividido para 4 é 167, tá bom? Então, aqui são exemplos. Vamos lá, a subtração. Como eu calculo mentalmente uma subtração? 134 menos 57. Se esse número termina em 4, então fica fácil se eu subtrair um número com 4. E depois eu subtraio 3, ó. 134 menos 54 dá 80. E 80 menos 3, porque aqui era 57, eu só tirei 54. Ficou faltando eu tirar 3. 80 menos 3 é o resultado, menos 3 dá 77. Então, 134 menos 57, 77. Então, são exemplos de cálculo mental. A gente vai ver agora o que está sendo requerido de nós em relação a isso. Ó, voltando lá no início. 65 menos 8. Como é que eu posso fazer isso aqui, ó? Tá? Mentalmente. 37 mais 21. Como é que eu posso fazer essa continha? Ó? Dezena, soma com dezena, unidade, soma com unidade. 3 vezes 25, a mesma coisa que 25 mais 25 mais 25. Vocês vão tentar desenvolver uma estratégia para cálculo mental aqui. Vamos à próxima página. A próxima página pede o seguinte, ó. A partir do que a gente viu agora, diz o seguinte. Entendeu como eles pensaram? Então, agora é com você. Primeiro, calcule mentalmente. Depois, registre. Depois, registre seu raciocínio. Faça como preferir. Então, faça como preferir. Então, vamos ver aqui. Siga os modelos dados ou crie seus próprios registros. Mas lembre-se, a função do registro é expressar seu raciocínio para que outras pessoas possam compreendê-lo. Então, você vai tentar descobrir uma estratégia para divisão por 4. Lembra? Divide por 2, como tem lá no exemplo da página anterior. 25 vezes 64. Eu tenho que saber quanto é 10 vezes 64. Depois eu sei quanto é 20 vezes 64. Depois eu calculo 5 vezes 64, que é a metade do 10. Então, você vai tentar aqui resolver esse cálculo mentalmente e escrever a sua ideia, tá? 225 menos 39. Qual seria uma estratégia para cálculo mental? Ó, se eu fizer esse número menos 40 e depois somar 1, você vai pensar. Tentem aqui como vocês acham que deve fazer esse raciocínio para subtração e para adição. Pode copiar a estratégia da página anterior, tá? O importante é fazer o resultado e calcular o registro, tá? Agora, vamos para a questão 3. A questão 3 é bem interessante, ó. O que é que a gente pode ver aqui na questão 3? Deixa eu pegar meu livro que ele caiu. Vocês escutaram o barulho, né? Essa questão 3, ela pede para que você, aqui em cima, bem na lateralzinho, vou puxar para vocês verem, ó, uma dica. Para responder as questões 3 e 4, você pode usar os cantos retos de uma folha de papel. Eu tô aqui dobrando uma folha de papel para ficar menor, para que vocês possam entender, tá? Por que dobrar os cantos retos de uma folha de papel? Os cantos retos de uma folha de papel, ela forma, cada canto de uma folha de papel, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma folha de papel, ó, e esses cantinhos aqui, 90 graus, ó, 90 graus, tá? Então, com essa folha de papel, eu posso saber se um ângulo é maior ou menor que 90 graus. Eu vou subir um pouco para vocês verem, ó. Observe essas figuras. Agora, vamos ver a pergunta. Quais dos ângulos indicados são agudos e quais são retos? Bora lembrar. O que são ângulos agudos? Ângulos menores que 90 graus.
O que são ângulos retos? Ângulos iguais a 90 graus, que tem essa forma aqui, ó. E o que são ângulos obtusos? Ângulos maiores que 90 graus. Então, a dica, ângulos agudos têm abertura menor que o ângulo reto. Vamos procurar aqui nesses aqui, ó. Então, eu vou colocar a ponta da minha folha na base do ângulo. E eu posso ver que esse ângulo, ó, passou um pouco. Vou pegar aqui o cursor para mostrar, ó. Passou um pouco aqui do 90 graus. Então, esse é um ângulo obtuso. Vamos ver esse outro aqui do canto, ó. Se eu colocar alinhado aqui, ó, é menor que o ângulo reto. Então, esse ângulo é agudo. Esse aqui de baixo, ó, a folha de papel alinhado. Esse pedacinho aqui ficou faltando, ó, ficou faltando um pedaço. Então, se trata de um ângulo obtuso. E aqui tem os outros ângulos na folha. Vocês vão fazer isso com todas essas figuras para saber qual é o ângulo reto, ó, quais são os ângulos agudos, quais são os ângulos retos e quais são os ângulos obtusos. Como é que vocês marcam pela letra? Ó, esse é o ângulo A, ângulo B, ângulo C, D, E e F e G. Então, vão colocando aqui embaixo a letrinha que corresponde a cada um dos ângulos, tá? Vamos à próxima página. Para essa página, nós temos a quarta questão que diz o seguinte: observe as figuras e complete as sentenças usando estas palavras: reto e retos, agudo e agudos, obtuso ou obtusos. E aqui a gente tem os ângulos, ó, triângulos com ângulos marcados. Vamos lá, ó. E aqui vocês vão completar essas lacunas. No triângulo ABC, os ângulos A, B e C são o quê? Ó, A, B e C. São que ângulos? Reto, agudo ou obtuso. Aí vocês vão completar com reto ou retos, agudo ou agudos, obtuso e obtusos. Então, lembra que o ângulo reto vai ter esse formato aqui em L. Se ele for menor, ele será um ângulo agudo. E se ele for maior que o 90 graus, por exemplo, um ângulo com formato assim, ele será um ângulo agudo. Se ele tiver o formato assim em L, ele será agudo. Se ele for um ângulo bem aberto, como esse aqui, ó, ele já forma um ângulo obtuso, tá? Então, vamos para a próxima aqui, letra B. No triângulo XYZ, o ângulo X é... Ó, esse ângulo X, você acha que é maior que 90 graus, menor que 90 graus ou 90 graus, ou é reto? Então, vocês vão colocar aqui, agudo, reto, obtuso, tá? E vão completar as outras lacunas. 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas. E aqui eu tenho 2, tem 6. Deixa eu ver se aqui tem 6 linhas ou 5 linhas. 3, 5. Então, talvez sobre uma palavra daquelas lá, tá? Prestar atenção. Agora, a gente vai para a questão 5. Como fazer aqui, ó? Potência. Represente cada produto por meio de uma potência. Então, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Então, a gente viu isso quando trabalhou com potência. Como resolver isso aqui? Como transformar isso em forma de potência? Então, a gente vai escrever aí as potências, os números que estão aí são a base e vocês vão fazer a potência. Aqui vai ficar 8 elevado à quarta potência, porque eu tenho 8 repetido 4 vezes. 23 elevado à quarta potência. Aliás, o 8 são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 8 elevado à quinta potência. Lembra o 5 bem pequeno em cima do 8? O 8 é a base e o 5 o expoente. 23 elevado à quarta potência, porque eu tenho 4 vezes o número 23. 5,2 repetidos 3 vezes. 5,2 elevado ao cubo, a terceira potência. 7 é a base. Quantas vezes o 7 está repetido aqui? Vocês vão colocar o expoente. E vão fazer isso até a questão F, com bastante atenção. E vamos continuando aqui o cálculo de potências. Sexto, algumas potências podem ser calculadas mentalmente.
Quando isso não for possível, façam como no exemplo. Aqui tem um exemplo do cálculo de potência. 7 elevado ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49 e 49 vezes 7, 343. Como se calcula essas potências? Vocês vão fazer isso aqui embaixo, ó. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, e dá o resultado. 20 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, tá? Nem precisa calcular, dá para dar mentalmente o resultado. 2 elevado à quinta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes repetido 2 e multiplica, e vê o resultado para cada uma dessas potências, tá bom? Então, lembra que é fácil, e aqui em cima tem o modelo como vocês podem resolver. Então, a gente vai agora para a 7ª questão. A 7ª questão diz assim: Marina está comprando alguns produtos no supermercado e quer saber aproximadamente quanto deverá pagar. Veja a seguir os valores em reais. Então, aqui estão os valores de vários produtos. Quanto Marina deverá pagar aproximadamente? 30, 40 ou 50 reais. Faça arredondamentos para descobrir e explique como você procedeu. Então, aqui a gente aprendeu sobre arredondamentos. E vocês vão tentar ver aqui, ó, 2,37 é mais próximo de 2,30 ou de 2,40? É 89 centavos, é mais próximo de 50 centavos ou de R$1? Vou fazendo as aproximações, os arredondamentos, para vocês verem quanto ela precisa, ou ela vai pagar aproximadamente. Mais próximo de 30, mais próximo de 40 ou mais próximo de 50. Então, aqui tá dando uma dica, ó, arredondar. Por exemplo, 2,37, em vez de arredondar para 2,30, faz o arredondamento para unidade mais próxima. Então, 2,37 é mais próximo de 2 ou mais próximo de 3? Então, mais próximo de 2. Então, mais fácil ainda para vocês calcularem. 7,98 é mais próximo de R$7 ou de R$8? Então, aqui tá, deixa eu puxar um pouco mais, ó, a dica. Arredonde 2,37 para 2. 2,37 é mais próximo de 2,30. Aliás, de 2 ou de R$3 é mais próximo de 2. 7,98 é mais próximo de 7 ou de 8, é mais próximo de 8, por aí vai, tá? E aqui a gente finaliza com a questão 7. A partir da questão 8 vai ser na próxima aula, tá? Então, essa é a atividade proposta para vocês. Vamos ver quais são as páginas. Essa é a página 41. 41, 40 e 39, tá? São as páginas da atividade. Deixa eu olhar novamente aqui, só para conferir. Então, vamos lá. Atividade proposta para hoje, página 38 e 39 e 40 e 41 até a questão 7. Então, essa é a atividade proposta para vocês essa semana. Espero que vocês façam essa atividade. Quem tiver dúvida, pode revendo o vídeo para tirar as dúvidas sobre os comentários. E vocês podem dividir essa atividade para 2 dias. Então, faz 2 páginas num dia, 2 páginas em outro, se vocês estiverem com muitas atividades, tá bom? E na próxima semana, teremos uma semana para realizar essa atividade. Na próxima semana, nós teremos as correções, tá bom? Então, boa semana para vocês e boa atividade. Até a próxima!